Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa noite especial. Estou aqui em Salvador, nessa cidade linda, cheia de boas energias. Hoje eu vou bater um papo bacanérrimo sobre presença com a Andrea Mazarém. E eu queria trazer esse tema principalmente porque a Andrea é uma especialista no assunto e ele está totalmente conectado com esse caminho de olhar para si, de se conectar com quem a gente é e ser uma mulher mais assertiva, ser uma mulher mais dona de si, alinhada com os teus valores. Então, a presença ela é condição indispensável para isso. Então, a presença ela é uma condição fundamental para a gente poder ter esse... Oi, oi, tudo bom? Ai, que lindo! Olá, tudo bom? Tudo bom? Prazer em te Tá me ter ouvindo aqui. bem? Estou te ouvindo super bem. E tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, otimamente. Primeiro, eu Muito quero te agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, teu conhecimento. Seja bem-vinda, minha querida. Eu ok, quero rapidinho aqui o teu currículo, para que o tá. pessoal possa saber de todo o teu conhecimento. São 25 anos de conhecimento. A Andrea é psicóloga pela PUC, tem especialização em administração de empresas, tem diversas formações de dinâmica de grupo, diversas formações em coaching, tem mais de 25 anos de experiência, é facilitadora de grupos de estudo, é docente de MBA da Fevale, da Sezuca, da Uniaselv, do Senac e é sócia-diretora da Venan. Ok. Muito conhecimento, muitas coisas bacanas para contribuir, né, para essa mulher que quer buscar ser mais assertiva, quer buscar ser mais dona de si, não ter medo de ser quem ela é. E hoje a gente quer falar justamente sobre o quanto a presença é condição fundamental para isso. E aí, Isso. o que tu tem para nos contar? Então vamos lá, né? O que a presença nos ajuda, nos dá condições, cria condições para ter uma vida mais feliz e realizada. Eu quero agradecer muito, né, Semadara, assim, uma honra para mim estar aqui, o teu convite, né? Agradecer o convite e sejam todas bem-vindas. Eu sempre começo quando alguma palestra, né, live e até as webs, sempre com borboletas na barriga, né? Não sei como é que é contigo, sempre tem borboletas na minha barriga. E as borboletas na minha barriga são borboletas azuis, eu não sei por quê. Sempre tem Nossa, borboletas borbulhando azuis na minha barriga. que Sempre lindo! antes de começar tem borboletas na barriga. Eu não sei com vocês, né, com o público aí que está nos assistindo, mas tem borboletas na barriga. Tem que compartilhar isso com vocês, tá? Então, como ter presença mesmo com borboletas na barriga? É isso que nós vamos ter, né? Porque o que é ter presença, esse estado de presença, né? Estado de presença é como a gente pode funcionar bem, né? Ser efetiva aqui e agora. Ter competência no que a gente está fazendo, no nosso papel requerido, ter sucesso, ficar satisfeita aqui e agora, nesse exato momento. E quando eu falo de papéis, né, são nos diversos papéis, no papel de líder, no papel profissional, no papel pessoal. Deixa eu até tirar aqui o som para não atrapalhar, que daqui a pouco tem uma Não entrada. são poucos os papéis, né? Nos todos os São papéis, papéis profissionais, papéis pessoais, papéis às vezes organizacionais, que nós estamos falando em nome da organização, em todos os papéis. Então, de mãe, de filha, de esposa, né? Como ser efetiva, como funcionar bem em diversos papéis. Isso quer ter presença. E a gente vai ver, assim, quais são as condições para ter presença, tá? Por isso que eu disse, como é que eu vou funcionar mesmo com borboletas na barriga aqui agora, nesse exato momento? sem Para perder o ter foco, presença... Oi?
sem perder o foco. Sem perder o foco. Para ter presença, eu trago aqui algumas ideias, alguns conceitos, né? E eu vou trazer 4 componentes super importantes para nos ajudar a ter presença. Então, o primeiro não podia faltar, que é a nossa autopercepção, né? E muito autoconhecimento, né? E tu fala disso muito bem, né? Percepção que a gente tem do outro, então, o nosso olhar com o outro, a percepção que nós temos do nosso relacionamento, como é que a gente se relaciona, e a percepção que a gente tem do contexto, o nosso olhar com o nosso ambiente, com os nossos papéis, o que está acontecendo no nosso contexto. Então, diante, eu acho que assim, deste equilíbrio, desse ajuste, dessa coerência, dessas 4 percepções, nos ajuda a ter presença com o que está acontecendo aqui agora. Tá? E eu vou colocar um pouquinho, né, no tempo que a gente tem aqui, dessas 4, falar um pouquinho das 4 percepções. Começando então com a autopercepção. A autopercepção, então, vem recheada do autoconhecimento, e não tem como falar de autoconhecimento sem a gente revisitar a nossa infância. Lá na infância, revisitando a infância, a gente tem condições de ver o que a gente aprendeu lá na infância. Quais são os padrões, né, que a gente aprendeu lá e que a gente traz hoje para cá. Qual é o lixo também, o lixinho que a gente está carregando. Que a gente está carregando, que a gente traz para cá. E esses padrões, o que são os padrões, né? São aquele jeitão, aquele comportamento que a gente atua, né? Que aparece em meias situações diferentes. Por exemplo, eu sempre faço tudo perfeitinho. Eu sou a Joaninha do pezinho certo. Tem que fazer tudo perfeitinho, é um padrão, né? Não sei dizer não, né? Sou super operacional, às vezes super tarefeira. Eu às vezes não consigo descansar em casa. Eu tenho muitas pessoas que só sabem, são fazedoras. Às vezes não conseguem sentar com os filhos. Não conseguem parar, né? Não conseguem parar, curtir, gozar, tomar um chimarrão, ver assistir, né, um desenho, fazer alguma atividade com os filhos, porque tem que fazer. Né? Normalmente, às vezes, né, a gente tem ali um padrão de uma mãe que também tinha esse jeitão e para ser mulher aprendeu, o que aprendeu, né? Que tinha que ter esse jeitão, né? Então foi aprendido. Eu posso compartilhar, né, então, com vocês que eu aprendi, a minha família é de várias mulheres, então mulheres guerreiras. Os homens ausentes, mulheres guerreiras, né? Então, eu estou aprendendo assim a ter paz, porque parece que eu tenho que sempre lutar muito, né? Então, mulher negra, guerreira, tem que estar lutando, desgasta. Tem que estar sempre gastando, né? Sempre lutando. Então, hoje, assim, eu aprendi... Passo, né? Pela voz. Ter paz. É muito ruim isso. Desgasta demais. Então, quando não tem guerra, a gente procura guerra, né? Então, assim, tem que ter paz, muita terapia, né? Muito cuidado para ter paz. Então, mulheres guerreiras também procuram homens fracos. Então, eu tive que fazer terapia, porque nós somos mulheres que procuram, porque se tu é mulher guerreira, tu é mulher homem, né? Aí tu vai pegar homem fraco, porque tu é mulher homem. Então, meu primeiro casamento, tive que fazer terapia para pegar um homem fazendo papel de homem, certo? Não é que tu vai fazer papel, né? Papel de homem. Tu tem o teu papel de mulher, ele papel de homem. Então, eu tive que aprender isso, certo? A lidar com o masculino, né? A lidar com isso. Então, assim, isso é importante, esse autoconhecimento. Né? Terapia, nossa, nós todas, né? Todos deveríamos fazer. Então, assim, às vezes agir por impulso. E aqui é sem julgamento, não tem certo nem errado. É útil hoje esse padrão. Isso que a gente tem que ver para onde a gente quer chegar, porque a gente às vezes se incomoda com esse padrão. Ele é útil? Essa é a pergunta.
Ele está funcionando bem? Ele está me ajudando ou está me atrapalhando na minha vida, nos diversos papéis? No papel como mulher, no meu papel lá, né, no trabalho, meu papel profissional. Esse padrão, ele é útil. Quando é útil, assim, ele funciona. Ele está Dá funcionando, ele bons está me ajudando. resultados. Está bons resultados? Se não está funcionando, o que eu posso fazer? Ajustar, escolher. Né? No momento que eu ajusto, que eu tenho uma autopercepção, eu ajusto, certo? Ou se eu não consigo lidar, eu vou procurar ajuda. Então, eu tenho recursos, eu vou procurar recursos, procurar ajuda para funcionar melhor, tá? Faço Deixa melhores eu escolhas. me permite te fazer uma Sim, pergunta. Mas eu vejo assim também que nesse interim tem muito a questão da autoaceitação, né? Porque uhum. esses padrões negativos da infância, todos nós temos. Sim, Todos nós temos. Ninguém tem né? Ninguém vem de uma infância sem nenhum lixo emocional. é. Agora, aceitar isso em ti, né? E ter consciência de que tá tudo bem. Eu sou assim, eu só preciso ter consciência para poder mudar. Eu acho que é aí que tá o pulo do gato, né? É. Muita generosidade, né? Muita generosidade. A CNV, né? A comunicação não violenta já diz, né? Muita autocompaixão, né? Se tu aprende a ter compaixão pelo outro, se não tiver por ti, tu tem que, nossa, te perdoar, muita autocompaixão. E é isso, assim, né? Porque nós chegamos até aqui com essa história. Exatamente. Isso nos trouxe até aqui. E hoje nós temos condições de buscar recursos que nem eu, essa mulher guerreira, me trouxe até aqui. Que bom! Agora, tem coisas que não funcionam mais. Para eu Tá escolher, tudo né, um certo. casamento melhor, tenho que olhar para algumas coisas. Meu casamento, primeiro casamento, não foi uma boa escolha por algumas questões, alguns padrões que eu trouxe, que eu aprendi. E, nossa, é ótimo fazer terapia, me conhecer o autoconhecimento, né? E a minha Maravilha. mãe fez o melhor que ela podia, porque ela também fez o que ela aprendeu, Com o que né? ela E tinha. que ela tinha. Às vezes a gente vê coisa e diz, nossa, minha mãe, nossa, mas ela fez o melhor que ela podia. Muito perdão, melhor que ela podia. Com os recursos que ela tinha, com o acesso que ela tinha. E o pai também, né? Fizeram o que E o pai sabiam, também. foram ensinados. O contexto, né? Olha o contexto que eles viviam, a cultura que eles viviam. Era o E melhor hoje que eles a gente puderam. já encontra a masculinidade tóxica, né? O Sim, machismo. Enfim, imagina antigamente. sim, sim. Nossa. Então, diante disso, uma outra coisa, né, da autopercepção, autoconhecimento é também poder olhar muito para nossas fortalezas, né? Fortalezas é aquilo que eu faço muito bem. Às vezes a gente tem consciência, mas a gente sabe, mas não usa conscientemente a nosso favor. Se eu tenho uma competência que eu sou forte, poxa, eu vou usar ela a meu favor. Poxa, se eu sei argumentar muito bem, eu vou entrar empoderada porque eu sei argumentar muito bem, né? Se eu tenho uma análise crítica boa, eu tenho que usar isso conscientemente. Se eu sou focada em resultados, se eu sei me comunicar, eu tenho que me empoderar com essa competência. Ah? Então, é a minha força. E também olhar para a minha fraqueza, desenvolver ela ou potencializar, porque às vezes eu tenho, ela é fraquinha, ela precisa de uma maior potência. Tá? Então a gente está aí no final do ano, ótimo, momento ótimo para definir qual é a competência que eu tenho que dar maior potência em 2021, né? Definir para me desenvolver, certo? Então olhar para minhas forças, para minhas fraquezas e dar o mesmo grau de importância para isso. Isso também é autopercepção, né? Então, a nossa autopercepção
autoconhecimento é ter uma coerência, uma sintonia entre então o que eu penso, eu sinto e como eu me comporto, né? Isso ter uma integração, uma sintonia, para que eu fique na presença. Quanto mais eu me conhecer, mais eu vou me sentir, que nem eu digo, eu me sinto ok, eu me sinto bem comigo, eu me aceito, né? Eu vou me sentir na presença. É uma aceitação. Eu Tudo vou é me assim. sentir na presença. É aceitação, né? Eu vou me sentir na presença. Eu vou me arriscar mais. Eu vou colocar minha vulnerabilidade, né? Ter coragem. Eu comecei aqui colocando a minha vulnerabilidade. Eu sinto borboletas na barriga sempre que eu começo. Coloquei minha vulnerabilidade. Tá tudo Coloquei, certo. né? E tá tudo E a certo. vulnerabilidade conecta. Desconecta, certo? Conecta. E isso acontece, não foi para. Isso acontece, eu sempre começo com borboletas na barriga. Quando eu falo das borboletas da barriga, elas somem. Não, isso é muito bom. O que você está dizendo é perfeito, porque a gente não muda o que a gente não aceita. E existe É, uma dificuldade em aceitar a tua vulnerabilidade, né? E muitas vezes tu mostrar a tua vulnerabilidade é o que vai fazer com que a outra pessoa também se sinta bem, né? Eu sim. também tenho borboletas na barriga, eu também, tu é humana como eu, e Aham. a sombra, eu acredito que a nossa sombra seja a nossa maior potência. Então, a nossa Isso. ladinha, né, na variação correta, ela se torna a nossa maior potência. Então, a gente Aham. precisa abraçar a sombra, né? A importância de tu abraçar a sombra, a importância de tu falar o que tu disseste, a tua vulnerabilidade, para que a gente possa, né, mudar, porque não se muda o que não se aceita. Não É, se muda o que a gente esconde. isso mesmo. E o que que acontece? Hoje o mundo, a mudança é muito rápida. Então, a gente, experimentando, tendo coragem de ser vulnerável, nós já erramos rápido e acertamos muito rápido. Foi o que a gente fez aí na pandemia, né? Com as web, com as lives, a gente errou rápido e acertou rápido. Já pensou se a gente cobrasse a minha primeira web? Nossa, eu tinha que lidar com a plataforma, com o Zoom. Eu não sabia o que, que eu ia fazer primeiro, como é que eu ia acertar. Logo que aconteceu a primeira, eu disse para minha sócia, vamos fazer a próxima. Né? Não saiu como eu gostaria, né? Eu disse assim, vamos fazer a próxima. Vamos acertar na próxima, já é. Assim, Só erra quem vamos faz. exercitar completamente a vulnerabilidade. Ali eu disse assim, exercitei minha vulnerabilidade, fiz a próxima. E aí foi, sei lá quantas, já fiz, eu já perdi as contas. Só erra quem faz. Quem faz, né? Não tem tempo mais para a gente ficar assim, né? É errar e acertar rápido. Ah, então, isso é, né, nos colocar, eu digo, dar a cara para o aplauso, né? A cara tapa, dar a cara para o aplauso, né? Acho que eu escutei isso de um cliente. Dá a cara para o aplauso, né? A cara tapa, a cara para o aplauso. Sim, tu te expor, né? Tu te expor. Isso. Agora, vamos. Muito. O que que nos tira da presença aqui, né? Falando de autoconhecimento, para a gente poder se conhecer, né? Toda mudança boa ou ruim, ela gera, né? Ela nos gera um nível de pressão, né? E a gente pode dizer, né? Boa, poxa, eu vou me casar e tudo, mas é uma pressão e aumenta o nosso nível de estresse. Fui promovida, é uma coisa boa, tem uma pressão, porque a gente quer dar muito certo, né? Quer ser bem avaliado. Ah, e principalmente, né, quando também as coisas ruins aumentam o nosso nível de pressão e aumentam o nosso nível de estresse. Então, toda mudança causa isso. Só que aumentando o nosso nível de estresse no nosso corpo, a gente não tem consciência disso, nenhum. Então, toda mudança aumenta o nível de pressão, que aumenta
eleva o nível de estresse. E a gente não percebe. Então, em 2013, até saiu uma pesquisa que um grupo, né, foi um grupo de trabalhadores da área da saúde, ele foi observado, né? Foi pego um grupo e foi perguntado para esse grupo se eles sentiam estresse no trabalho. E eles disseram que eles não sentiam sob estresse. E para esse mesmo grupo foi pega uma amostra do cortisol salivar, né, que é um medidor, um grande indicador, e nos mostra se nós estamos estressados ou não através do cortisol salivar. E esse grupo foi observado algumas semanas e conclusão, né, o nível de cortisol salivar foi maior nesse grupo observado de trabalhadores, né, quando eles estavam trabalhando do que quando eles estavam de folga. Tá? Então, isso nos mostra que a gente está sob estresse e que nós não temos nenhuma consciência sobre, né, diante disso, e que a gente precisa de alguma coisa que nos sinalize. Então, às vezes, as pessoas dizem, tu está estressado, tu está estressada, né? Mas eu não estou estressada. E é uma ofensa, né? E até em casa, o pessoal está estressado, já está estressado, estressado eu, né? É uma ofensa. Está me ofendendo, né? E a gente fica muito enfurecido porque é uma ofensa. E quando disser isso, isso é um alarme. Opa! Um alarme de que nós não estamos na presença, nós estamos sob estresse. E o que que acontece? Quando a gente está assim, a gente não está funcionando mais. Quando nós estamos na presença, nós temos aquela competência que é uma competência mais forte. Por exemplo, sou focada em resultado. Eu gosto, né, poxa, no trabalho, vamos colocar aí a mulherada, né, focada em resultado, faz o teu trabalho e está na presença. Diante de alto estresse, ela pega essa competência, foca em resultado e aumenta, como se fosse um botão, ela gira, como se fosse um botão grande de rádio. Ela gira, ela usa demais para poder se defender. O cérebro vai te dizer, pega a competência que tu faz muito bem e faça. Porque o nosso corpo não está acostumado com um alto nível de estresse. Um nível, né, adequado sim, mas quando passa disso, amplifica, usa demais, exagera. E a gente usa e passa a ser um problema. Foco em resultado. O que que aparece? Eu vou lá, eu atropelo todo mundo, eu atiro os cadernos, porque eu falo, aumento o tom de voz, eu vou lá e faço, porque eu não espero, não fizeram, eu vou lá e faço. Fico agressivo. Te sobrecarrega. Me sobrecarrego, levo o trabalho para casa, né? Fico cachorrona. Não então, sei dar o meu limite. Né? Piti. Então, assim, nossa, às vezes acabo passando meio para todo mundo, envolvo quem não deve ser envolvido, tudo porque... Pés pelas mãos. Isso. E aí eu digo, nossa, eu sou focada em resultado. Eu estou disfuncional. Eu estou incompetente, não estou funcionando mais. Aí vai dizer assim, André, o que tu está fazendo? Sou focada em resultado. Não. Eu não desculpa, estou né? É a tua desculpa, na realidade, né? É desculpa, mas aí o que que eu digo? Eu acho e acredito que é o melhor que eu sei fazer, porque é foco em resultado. Porque eu não me dou conta que eu estou sob estresse, eu estou disfuncional. Eu não estou na presença, eu fui para o caos. É uma falta de consciência, né? Falta de consciência. Porque o alto nível de estresse me leva para o caos. Da presença, eu vou para o caos. Deixo de funcionar. E a gente faz isso toda hora. Muito frequente. Se não tá atento, se tu não tá atento, se tu não tá percebendo, é fácil de cair nessa armadilha. É fácil de cair. Né? Então, a gente, para voltar para a presença, o que que a gente faz?
tem que ver qual é o teu fator específico de estresse, é o teu gatilho. O que que tu escutou? Às vezes tu foi cobrado, foi numa reunião e disse, não atingiu o resultado. Ou foi cobrado por um cliente. Ou, né, o que que tu escutou do teu gestor? Não atingiu a meta. Chegou lá e viu, bah, não bati a meta. Mas específico, não bateu a meta, está generalizado. Especificamente, qual foi o indicador? Bah, foi o indicador, foi, por exemplo, foi o indicador de viagens, o gasto com viagens. Aí eu vou especificamente tratar o gasto com viagem. O que eu posso fazer para reduzir os meus gastos com viagem? É específico. Porque já não diz, André, eu não bati a meta, mas não bati a meta está generalizado. É especificar os fatores de estresse. Eu consigo trabalhar. E esses são os meus gatilhos. É os fatores específicos de estresse. E aí eu crio um plano de ação para voltar para a presença. Eu sou uma pessoa que a minha competência é me estruturar. Eu dou aula, né? Sou professora universitária, né? Eu tenho trabalho com clientes, trabalho como coach, trabalho com coach de times. Eu não entro no meu trabalho num grupo, na sala de aula, sem me preparar. Eu me estruturo. Só que quando eu tenho um cliente novo, principalmente estou abrindo mercado em Santa Catarina, que hoje eu moro aqui, Porto Alegre, Santa Catarina, né? Quando eu fui abrir a primeira empresa que eu abri, nossa, pensa que eu me estruturei, me preparei. Não, mas aí eu vi que eu estava girando o botão demais. Né? Esse André deu. Né? Aí eu estava amplificando porque eu queria acertar, eu queria dar muito certo. Né? Eu queria ser muito aceita né? Queria Pelaquele controlar cliente. tudo. Como boa mulher Queria guerreira, controlar. queria controlar Nossa, tudo. guerreira, meu amor. Eu peguei, girei o botão, girei, ficava até altas madrugadas. Daqui a pouco eu disse, André, deu. Eu tava. Eu Que disse é assim, deu. justamente a questão, né? A dificuldade de deixar o fluir. Agora vai. Agora vai. Aí o que que eu fiz? Quais são meus específicos? Ser aceita, o que que tu precisa ser? Conhecer o cliente, se conectar com esse cliente, o que que ele quer. Já fiz um bom alinhamento com ele. No momento que eu coloquei, peguei meu quadrinho aqui, coloquei, voltei para a presença, tive o que que vai me dar segurança psicológica para estar, né? Nesse primeiro contato, nesse primeiro trabalho. E aí fiquei legal e fluiu. Fluiu, porque eu já me conheço, então eu mesma, sabe, fui pro caos e pro caos nós todas vamos. Quanto tempo a E gente essa fica? parte do caos, né? Eu acho que a gente precisa do caos para acordar. Acordar, Nem sempre. quanto tempo a gente fica pro caos? Que a gente recebe um telefonema. Nossa, o que a gente vai fazer agora? Bah, aconteceu, caiu a casa. Tu vai pro caos. É um fator de estresse. Meu Deus, uma adversidade. O que a gente vai fazer agora? Tu foi pro caos. O que a gente vai fazer agora? O caos a gente não pensa, não consegue nem usar o penso. A gente não pensa, mas ele tem uma capacidade de fazer a gente quebrar paradigma também. Porque o caos te tira da tua zona de conforto. Nossa, Aí, na hora tu não pensa, mas dali a pouquinho tu começa a questionar. Isso, aí tu já saiu, tu foi pra presença. Porque às Esse vezes é um os teus exemplo. padrões não são questionados se não tem o caos. Aí não tu foi pra presença, só um pouquinho. Aí tu vai assim, ó, tu te diz, só um pouquinho, tu voltou pra presença. Quando tu diz só um pouquinho, vamos lá. Vamos pensar. Tu já voltou pra presença. Então, exatamente. E esse é um exemplo clássico de a gente voltar para a presença. E às vezes a gente precisa. Deixa eu falar com a fulana que ela vai me ajudar. Aí ela te ajuda a voltar para a presença. Fulana, aconteceu isso assim. Tá, só um pouquinho. Vamos pensar. Quando a pessoa diz assim, ela te ajuda a voltar para a presença. Tem pessoas que a gente procura
para ampliar a nossa percepção, para nos ajudar a voltar para a presença. E são Não anjos. tem? Não tem pessoas específicas que a gente nos ajuda. Não, são anjos. São Anjos. que existem, são Sim. anjos que são capazes de trazer, às vezes, a luz que a gente está precisando naquele momento e que Sim. a gente não consegue enxergar. É de fora, Isso. é o terapeuta, é a amiga, é a mãe. Isso, exatamente. É aquela pessoa que abre os teus olhos, porque tu ali dentro tu não consegue enxergar. É. Uma outra coisa que nos tira da presença são as incertezas. E a gente passou muito por isso, né, na pandemia, certo? Muita incerteza. A incerteza nos tira da presença, nos leva para o caos. O medo. É o medo. O medo. O que a gente pode fazer, né? Diante das incertezas é criar cenários. Tem pessoas que me dizem, André, você é demitida. Quais são as evidências que você vai ser demitida? Ah, André, disseram que eu tenho que reduzir meus custos em 30%. Eu disse, ok. Se você não fizer nada, a chance de ser demitida vai acontecer. O que é possível? Eu acho que eu consigo 20%. Se for 20%, você vai ser demitido? Eu acho que 20% conhecendo meu gestor, acho que não. É uma possibilidade. Então, tu vai criando cenários. O pior, e às vezes a gente no cenário, o pior que pode acontecer. Aí do pior a gente vai reduzindo, porque a incerteza aumenta. Quando nós ficamos na incerteza, aumenta a nossa ansiedade. Né? A incerteza é muita ansiedade. Porque o desconhecido nos causa ansiedade, a gente não dorme, a gente fantasia, certo? Então, reduz, a gente começa a colocar um tempo e espaço, coloca um tempo e espaço, né? Dá um tamanho para a coisa. Cria cenários. Diante disso, o que é possível acontecer? O que você pode fazer? Tá? Dentro dessas possibilidades. E o que acontece? A gente começa a acomodar. A gente acomoda a nossa ansiedade, Vai te dando acomoda segurança nosso medo. Né? Isso. Vai nos dando uma segurança psicológica. Né? Então, assim, ó, os cenários, eles não excluem, né, as incertezas, mas diminuem um pouco. Vamos criando cenários. E aí vai diminuindo um pouco as nossas incertezas. Para a gente se sentir melhor, né? Tudo para a gente se melhor, sentir melhor. E ficar na presença. Né? Então, para a gente não ir para o caos e ficar na presença, definir qual é a nossa competência, que nós somos fortes. Diante disso, nossos alarmes. O que a gente escuta que as pessoas dizem? Está estressado? O que escuta? Tá o quê? Está tirando os cadernos? Está cri-cri? Né? O que tu escuta principalmente em casa? Escutar, né? Escutar o que o outro escutar. Tem. Isso, em casa, né? Identifica o fator, os teus gatilhos, que são os fatores específicos de estresse, e monta o plano de ação. O que eu tenho que fazer, né? Para voltar para a presença, certo? Faz sentido, acho que, né? Para a gente conseguir ficar na presença. Total sentido. Então, o próximo componente, então, é a percepção. Oi? São formas práticas da gente poder conquistar esse estado de presença, né? Isso mesmo. O outro componente, então, é a percepção que eu tenho do outro, né? A percepção do que o outro fala, do que o outro se expressa, principalmente emocionalmente, né? Dos comportamentos do outro. E aqui, assim, ó, uma escutativa que a gente sempre ouve falar, né? Mas tu estar genuinamente a serviço do outro. E aqui, né, a empatia vem com força. E empatia é não julgar o outro, né? Sem qualquer julgamento, porque a gente já condena o outro. A primeira coisa que a gente faz, né,
A gente escuta para responder, a gente não escuta para falar, né? Para falar. É um julgamento, nem julgamento, a gente já dá sentença e julga. Então, ser genuinamente é querer entender o que o outro está trazendo, o que o outro está falando, como o outro está se expressando. E que a gente já tira nossas conclusões sem observar. E ficar só na observação, quando a gente só observa, a gente se conecta com o outro, né? E observar sem interpretar é como se fosse fazer um vídeo, né? Eu olhei para ele, ele se levantou e saiu da sala. É um Se a fato. gente... um fato. Eu olhei para ele, ele acho que não gostou do que eu falei e saiu da sala, né? Bravo, né? Eu já Já é a tua interpretei. interpretação. E como a gente se engana com a nossa interpretação, Nossa, como a gente já se enganou, como a gente... do lixo emocional, né? E lixo emocional, bem como tu fala, né? Pegada do lixo emocional. Regado, a gente faz uma história, a gente, nossa, tem um sofrimento todo pelo nosso julgamento. Né? E aqui é, né, a percepção que eu tenho do outro. Quanto mais eu me conheço, mais eu limpo isso. E é um exercício aqui, é um exercício observar sem interpretar. É um exercício que tem toda hora ser colocado em prática. Sim. É Eu faço um exercício muito grande, assim, eu ok, o outro ok. Eu ok, eu sou ok, que eu me conheço. E ser ok, né? Eu sou boa no que eu faço, eu sou ok diante da vida do mundo e o outro também é ok. O outro também é ok. Né? Porque também a gente julga para ruim, o outro é tudo de ruim, né? A gente julga, a gente rotula o outro, né? A gente tira assim, né? Já tem aquela crítica. Então, o outro é tudo de ruim. Eu ok, o outro ok, eu ok, o outro ok, eu ok, o outro ok, é um exercício e um isso mantra. faz diferença. É um mantra. O outro faz uma grande diferença. Como faz uma diferença, né? Na nossa relação, na conexão, eu ok, o outro ok. Simplesmente. Na verdade, tu tá reconhecendo a humanidade do outro, né? Sim. Tu tá fazendo um reconhecimento da tua humanidade e da do outro. Isso aí, realmente. Né? E isso me mantém na presença para conseguir me relacionar, que é, né, o nosso terceiro componente. Eu consigo me relacionar com o outro. Tá? Então, eu me conheço, eu tenho uma percepção do outro, genuinamente observo ele sem julgar, e aí nós vamos para o terceiro componente, que é a percepção do relacionamento. O impacto que eu causo no outro e o impacto que o outro causa em mim. Então, partindo aqui, né, do pressuposto que eu adoro essa minha plaquinha aqui. Isso aqui para mim, que nem eu digo, é um divisor de águas, tá? Que eu cocrio a realidade, né? Se existe uma realidade, eu cocrio. Cocriar é fazer parte, eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade por ela. Pessoal, se a minha realidade é boa, no meu casamento, no meu trabalho, eu tenho contribuição. E eu falo no casamento que é algo, né? Digo, a nossa vida pessoal, né? A gente terceiriza, bota a culpa no outro. Mas se o casamento tá bom, tu cocria essa realidade. É responsável. Se o casamento tá ruim, você cocria essa realidade. É autorresponsabilidade, né? É autorresponsabilidade. Responsabilidade pelas tuas escolhas, pelo caminho que tu criou até aqui. E Sim. que a culpa não é do cachorro, do marido, do papagaio, né? A responsabilidade é tua, é nossa. É nossa. E é papo de gente grande, né, Selmadar? O ser humano é vitimista por natureza, né? A gente gosta do quentinho da vítima, né? É gostoso, né? A gente adora terceirizar. É.
A culpa não é minha, André. André, tu não conhece o meu marido. André, tu não conhece meu chefe, tu não conhece a minha sogra, tu não conhece. E isso é muito importante o que tu está dizendo, assim, porque existem muitas relações abusivas que a gente deixa se criar, né? A gente deixa crescer, invadir o nosso espaço por essa falta de autorresponsabilidade, por essa falta de consciência de que a gente precisa ser assertivo. Não, assim tu não vai falar comigo. Eu não permito. Mas aí a gente vai se colocando nesse papelzinho de vítima, né? De ele é assim, coitadinha de mim. Como isso tira mesmo, né, esse estado de estar consciente, estar na presença, estar conectado contigo. Com certeza, porque também, assim, né, se fazer de vítima, submeter se fazer de vítima também. Se fazer de Sim. vítima é se vitimizar, e se fazer de vítima também é ser rebelde. Agora tu vai ver só, também é vítima, né? Porque é uma posição mais infantilizada, né? Olha só, terceirizar porque a culpa não é minha, né? Porque a gente vê nessas relações, né? Eu digo que é papo de gente grande para mim, porque todos os modelos, né, que eu utilizo com meus clientes, eu primeiro experimento comigo, tem que fazer sentido para mim, né? Para mim foi um Mínimo, divisor. tem, Mínimo. tem que fazer Tem sentido, que né? fazer. Foi um divisor de águas, porque assim, se responsabilizar por isso é papo de gente grande. Porque aí tu faz diferença. Qual a minha parte nisso? E outra coisa, não é se culpar. Ah, André, tu está Não, dizendo que foi minha culpa. Ninguém tem o poder de criar uma realidade sozinho. Ninguém tem o poder, então é minha culpa, não. Se tem tu e o outro, os dois têm responsabilidade. Porque os dois cocriaram essa realidade juntos. Então, às vezes, até ficar numa relação por muito tempo é cocriar. Ficou demais em algo que tu já percebia que já não tinha, que já não ia dar mais, né? Um exemplo, né, pessoal, aí, que aí vocês têm que procurar ajuda, têm que procurar recursos, né? Então, às vezes, bah, André, eu tive culpa porque neguei. Pessoal, às vezes a gente nega algo porque a gente não tem recursos para lidar, ok. Agora você tem recursos, sem culpa. A culpa nos leva para a tristeza e a tristeza nos paralisa. Então, sem culpa. Antes, quem já não negou? A gente nega porque não tem recursos para lidar. Então, a gente. Não é que a gente não cada um faz enxergue, a gente. a sua consciência no momento. Isso. Não é? A gente não consegue, porque a gente não tem recurso para lidar, porque se a gente tiver que enxergar, nós vamos ter que lidar com a situação. Então a gente não consegue. E aí a gente diz, puxa, estava na minha cara, eu não enxergava. A gente não tinha recurso para lidar. Hoje nós temos. Mas é que Certo? existe também uma cultura, principalmente para nós mulheres, da culpa. Sim. Então a gente vive numa sociedade que é o tempo todo nos colocando culpa, nos culpabilizando pelos nossos sentimentos, nos culpabilizando pelas nossas atitudes, né, pelo nosso corpo. Enfim, é uma sociedade que nos culpa e que nos traz esse sentimento de culpa, né? Então tá Uhum. muito entranhado essa culpa até pelos nossos erros, né? Não existe essa cultura da autocompaixão. Ah. E aí a gente precisa trazer, né, essa cultura do tá tudo certo, todo mundo erra. E essa Tô. mancada, tu Uhum. vê a consciência que tu tinha, né? Mas Sim. essa cultura da autocompaixão que eu acho que precisa ser fomentada. Isso, muito, muito. Olha que o que tu fala faz muito sentido, né? Então, assim, se nós cocriamos uma realidade nesta relação estabelecida, o que a gente pode fazer, né, para ter uma relação genuína com o outro, né? Da forma como que a gente impacta. Então, uma construção onde eu gero
confiança. Gerando confiança, eu vou gerar segurança nessa relação. Né? E o outro também, uma construção, né, de confiança vai me gerar segurança. E a gente estabelece um relacionamento. Pessoal, a confiança, ela é relacional. Ela se estabelece através da relação, né? E a confiança, ela é viva. Eu confio em você no momento que a gente se relaciona. Eu digo uma coisa para você, né, Cê? E você é empática, diz, vai, André, né? No momento que eu falo alguma coisa para você, você diz, nossa, tu fez isso? Aí eu já recolho meus brinquedos, né? Eu já não te conto mais, né? Já vou contando. Tá, mas me conta mais detalhes. Eu te digo, aconteceu assim. Aí já vou recolhendo meus brinquedinhos, já não deixo uma pazinha na areia. Desconecta, né? O julgamento nos desconecta. O acolhimento. Olha só minha confiança. A minha confiança, ela é viva. No momento que tu diz, bah, Andréia, né? Eu tô aqui para te escutar, te entendo. Não posso dizer assim, né? Que legal que você fez isso, né? Eu tô te entendo, sem julgamento. Mas dizer, nossa, tu fez isso, meu Deus, que horror. Ela é viva, né? Então, no momento que eu gero esta confiança nesta relação, que eu cocrio essa realidade, então você vê que para ter presença, eu tenho que me conhecer, né? Tem todas as percepções que a gente está colocando aqui, todas são importantes, mas a base de todas é autoconhecimento, para isso acontecer, né? O autoconhecimento é importante. Eu me conheço, eu vou conseguir lidar melhor com o outro e lidar melhor com o nosso relacionamento. E aí eu gero segurança. Essa segurança é psicológica. O outro vai me dizer o que ele pensa se ele tiver confiança nessa relação estabelecida. Certo? E aí a gente vai para o quarta percepção, que é a percepção do contexto. Que é do contexto, é do ambiente sim, mas não é só do ambiente concreto, né? É como as relações são estabelecidas, se a gente está próximo das pessoas, né? Se eu estou próximo, distante de ti, na empresa, né? Se eu estou próximo, distante dos meus colegas, se eu estou próximo, distante da figura de autoridade e principalmente dos meus papéis, tanto na empresa, né, profissional, como em casa. Nós desempenhamos, né, e as mulheres aí diversos papéis. O papel dentro da empresa profissional, da empresa, desde o momento que tu entra na empresa até a hora de sair. Então, o papel de me conectar com o cliente, de dar retorno para o cliente, de atender o cliente, o papel de participar de reuniões, o papel de dar feedback, o papel de operacionalizar a minha atividade e minha tarefa. Chego em casa, o papel, então, de ser esposa, de ser mãe, de ser filha, de ser amiga, né? Todos esses papéis, de meu cuidado com a saúde, de ir para a academia, o meu papel de estudar, ser estudante, todos esses papéis. Então, a percepção desses papéis e como eu atuo, a coerência desses papéis. O que eu tenho que cuidar para não contaminar os papéis? Então, o que é a contaminação de papéis? Quando eu levo um papel de um mundo que é diferente, elementos de um papel de um mundo diferente para o outro. Por exemplo, eu sou trimãezona em casa e eu levo esse papel de mãezona para a empresa. Então, eu sou mãezona nos meus colegas, eu sou aquela que não sabe dizer não, que faz coisas para todo mundo se ninguém pedir. Eu sou super mãezona, então eu estou contaminando um papel para o outro. O que mais acontece? Levo o serviço para casa. Eu estou contaminando um papel. Eu não estou coerente com esse papel. Em casa, o que está esperando? Né? Os filhos estão esperando. Mamãe chegou! Como é que tu vai ter presença com os teus filhos, né? Presença é papel de professora, é papel disciplinador, é papel de dar banho, é papel de brincar, é papel de ler historinha.
é o papel de mulher, é papel de amante, é papel de namorada, é de tomar vinho, é de fazer a janta, né? Papel de mulherzinha, eu adoro fazer papel de mulherzinha. Eu não fico, eu estava dizendo numa empresa que estava trabalhando papéis, eu não fico criando desconforto, porque eu sou coach, né, de executivo e carreira, eu não fico criando desconforto do meu noivo, né? Tô tomando vinho com ele, eu vou criar desconforto nele, quebrou o clima, né? Então, eu adoro fazer papel de mulherzinha, né? Na sexta-feira de noite, criar desconforto, não, né? Qual é o papel ali, né? Então, às vezes, o Tá que questionando, né? fica questionando, ele me pergunta alguma coisa e eu fico, então, qual o papel que ele quer? Eu digo assim, né? Quando ele me pede assim, eu digo, tu tá me pedindo permissão, né? Se ele me pede permissão para entrar em outro papel, tu quer, eu quero que tu me ajude nisso no trabalho. Ele tá me dando permissão, né? Então tem que ter muito cuidado. Às vezes a mulher chega com energia em casa que o marido tem que bater continência. O quê? Não fez? Não botou o guri para tomar banho? Não sei o quê. Com uma energia de trabalho. Ou que tu é lá no trabalho, tem competência, tu é ou a gestora, ou tu é a liderança, aí tu chega com esse mesmo papel em casa. É um outro papel. E organizadora, nossa, eu já trabalhei assim com muitos profissionais que eles mudaram os papéis em casa, foram mais pais, mais mães, né? Tem mulheres que controladoras de tudo, controladora do marido, controladora da hora, controladora, agora nós vamos, agora nós organiza as coisas, agora organiza as coisas que nós vamos para casa da sua. O marido Então, ficou a hora de tudo. Agora está na hora de a gente ir embora, agora está na hora de a gente recolher as coisas, tá? Sabe assim? não relaxa, né? Isso é contaminação de papéis. Quais são os papéis, né? Contaminação. E uma outra coisa é confusão de papéis. Quando confusão de papéis é no mesmo mundo tu confundir, invadir papéis. Por exemplo, tu tem que fazer um papel estratégico, tu recebeu uma promoção, tu é gestor. E aí tu tá uma confusão de papéis porque tu não sabe, normalmente, quando tu não sabe ser gestor. E aí tu fica no papel operacional. Aí querem que tu seja gestor, mas tu não sabe fazer. Aí tu tá uma confusão de papéis porque tu tá operacional. Um exemplo disso. Ah? Ou tu vai num happy hour. E aí tu fica falando de trabalho. Certo? Só falando de trabalho, 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 trabalho. Não, e isso é uma coisa interessante que tu está falando, porque a gente vê muito isso nos gestores inexperientes, né? Pela insegurança, pela ansiedade, né? Aí ou vão para o operacional ou querem um controle exagerado, acham que o papel de gestor é o papel do controle. E não é nada Aham. disso, né? Acaba gerando uma dificuldade de liderança, né? Sim. E um ambiente de dificuldade emocional, porque ficam querendo controlar tudo, porque não estão bem apropriados desse papel de gestor. Sim. Não sabe fazer, não está musculado, que eu digo, né? Não criou músculo. Como a Então, gente enfrenta isso, né? Como a gente muito, encontra ainda isso. Está muito, falando de muito. consciência do que é ser gestor, né? Aham. Que dizem o micromanagement, né? Ficar ali É, naquele. Não, muito isso tira controle, ainda mais em home engajamento, office. Isso, agora em home office querem controlar o pessoal em casa, olha. isso tira totalmente o engajamento das pessoas. As pessoas É, ficam sobrecarregadas sim. emocionalmente. Então, ter competência no papel é ser coerente, consistente. No teu papel é tu ter pensamentos, emoções, comportamentos, perspectiva de realidade, olhar para a realidade e relacionamentos coerente e consistente com o teu papel. Né? Tu não vai tirar os cadernos, uma emoção no trabalho, tirar os cadernos. No trabalho, tem que ter coerente com o teu papel. Né? Comportamento coerente em casa, que comportamento tu vai ter? Né? Então a gente tem que saber ativar e desativar o papel. Porque quando a gente chega em casa, a gente vai te despindo, né? Tirando o salto, despindo do papel. Quando a gente sai para o trabalho, a gente se arruma, a gente ativa um papel.
Então é importante, né, a gente ativar e desativar, né, os papéis e ser coerente e consistente em cada papel, tá? E essa ativação e ativar e desativar é por isso que é a percepção do contexto. Qual é o ambiente que eu considero profissional? Eu tenho que ter, então, ser coerente e consistente. Eu tenho que pensar, sentir, agir, me relacionar e ter também a perspectiva de realidade, qual o óculos que eu uso conforme aquele contexto. E às vezes me relacionar, né? Qual o relacionamento que eu preciso estabelecer conforme o contexto? No ambiente organizacional, se eu tenho que me relacionar com os clientes, às vezes eu tenho uma dificuldade de me relacionar com as pessoas para fora. Então eu fico às vezes atrás do computador, eu tenho mais facilidade de me relacionar somente com quem, com meus colegas, eu tenho dificuldade de me relacionar com o cliente, com o mercado, né? Não é coerente com o meu papel. É esperado que eu me relacione com o mercado. Qual é a perspectiva de realidade, né? Se eu sou um gestor, a perspectiva de realidade esperada que eu tenho um pensamento em um olhar estratégico. Eu tenho um olhar operacional, porque eu ainda estou musculando, né? Eu estou musculando esse papel, ainda não sei fazer. Então, eu tenho que ter um alinhamento bem próximo com o meu líder, né? Porque a minha perspectiva, o óculos que ele espera que eu esteja olhando é mais estratégico. A expectativa. Então, é coerente e consistente com... e fora a expectativa. A mesma coisa em casa. E é isso, né? Estar na presença é estar onde os nossos pés estão, a nossa mente tem que estar. Chegou em casa, eu tenho que ser coerente, consistente com esse papel. Uma vez eu cheguei em casa, eu estava casada, né, com meu ex-marido, e eu cheguei em casa e ele era muito de cozinhar. E eu cheguei em casa, eu estava no salto, né, toda vestida de executiva, eu cheguei em casa e ele estava fazendo almoço e eu perguntei, quer ajuda, né? A gente não pergunta se quer ajuda, né, em casa, né? A gente pergunta se quer ajuda no trabalho, né? Em casa a gente tem que ajudar, né? Aí ele diz, não, não precisa. E eu digo, bah, vou aproveitar para ver os e-mails, vou no escritório em casa ver os e-mails. Ele disse, não, é o meu papel de fazedora de salada. Saí do salto e fui para o papel de fazedora de salada. E ali a gente já começou a conversar e fluir um papo. E foi tão bom, tão harmônico, aquele ali era o papel de fazedora de salada. Não, qual é o papel? Qual é o teu papel? Qual é o papel na sexta-feira à noite? Quais são os papéis que a gente tem que fazer que a gente não está fazendo? É um Ter trabalho. autoconsciência é o grande pulo do gato, né? É. Certo para ter essa autoconsciência, né? E coerência com esse papel e consistência. Às vezes, tu tá te comunicando com consistência. Tu vai para uma reunião levando dados e fatos, tá consistente com o teu papel? Pediu da. Ah, não, eu esqueci. Ah, né, bah, fica. Tá consistente com o teu papel? Certo? Tu tá Todos esses preparado? pensamentos, né? Tu tem que estar te questionando o tempo todo, na realidade, né? Tem que Sim. estar... E isso é a percepção do contexto que você está e do papel que você está. Isso é muito importante. E isso é estar na presença. Ah? Isso é estar na presença, o teu papel de esposa, o teu papel de namorada, o teu papel de amiga do teu marido, o teu papel de amante, porque na caixinha de esposa tem várias subcaixinhas. Não é só a esposa, né? Muitas, Tem muitas. muitas caixinhas. Às vezes tem algumas caixinhas que estão, né, que não estão sendo abertas. Ou Estão outras estão sendo esquecidas. abertas que não deveriam, né? Por exemplo, É. eu não sou mãe, né? Eu não Aham. sou... E às Eu não faço vezes coisas pelo meu marido que eu faria pelo meu filho.
Sim, e às vezes tu chama o teu marido de pai e o teu marido te chama de mãe, chama de papel. Tu é Sim. pai, ô pai, né? Chama o teu marido de pai. Ele é pai do teu filho, não é teu pai. Ah, Exatamente. então, o que está aí? A gente tem Exatamente. aí Os confusão de papéis. papéis e às vezes tu vai para o quarto com o pai, chamando de pai. Como é que é isso? Não, É delicado, tem que olhar. não, Tem que... Não, né? Prestar atenção. Pessoal, é sutil, é muito sutil. É muito sutil que a gente às vezes acaba pecando com os nossos papéis, certo? Prestar atenção que é sutil, né? E a gente está falando aí, né, de presença. Presença, estar presente. Então, finalizando, né? A integração dessas 4 percepções que vai nos dar condições para que a gente possa ser competente no nosso papel requerido aqui agora. Qual o papel que está sendo exigido aqui agora? O meu papel agora, né, de palestrante, de estar fazendo esse trabalho, né, é o meu papel requerido aqui agora, não é outro papel. Né? Estar focado no papel requerido. Então, é a integração do meu autoconhecimento, é a integração da percepção que eu tenho do outro, é a integração de como eu relaciono, como eu me conecto contigo, com quem está nos escutando. Né? É a relação do contexto. Qual é o contexto agora que nós estamos falando com quem? Que vai dar a seleção da competência que eu preciso ter agora para ser competente no meu papel requerido, certo? E isso é estar na presença. E eu vou ser mais feliz e mais realizada aqui e agora, nesse exato momento. E é isso, né? A presença, nossa, eu posso falar até a meia-noite. É um assunto que eu adoro, né? é um Tem assunto muito com mais, profundidade, né? É um né? assunto profundo. Profundidade. Quanto mais a gente fala, mais a gente vai cavocando e trazendo à tona, né, aspectos que se revelam no nosso Sim. dia a dia, aspectos fundamentais, né, que precisam ser Isso. dialogados, né? A gente precisa botar luz a tudo isso. É, É uma nossa. rotina tomar conta, ainda mais na pandemia agora, né? A gente É. mais em casa e fica cada vez mais difícil sair desse piloto automático. Tu ter a consciência de que tu precisa olhar para essas questões que tu trouxeste, né? Tu precisa olhar para o teu autoconhecimento, precisa olhar para os teus relacionamentos, precisa olhar para isso. Não adianta fugir. É mesmo, querida. Olha, eu espero ter contribuído e é importante, assim, né? Para o pessoal que está nos escutando, qual é, né, a percepção que você precisa olhar mais, dar mais potência, né? Das 4 que a gente falou aqui. Você precisa olhar mais, né? Desenvolver um pouco mais para ter mais presença na tua vida e ser mais realizada, ser mais feliz. Né? Esse convite, essa proposta para levar para refletir. Para mim foi um prazer, né? Ter O esse prazer tempo foi todo meu. contigo, Obrigada tão por maravilhosa. tanto carinho, tanta energia boa, Ai, que... tantas coisas boas, assim, nossa, foi um baita papo, eu espero te receber aqui de novo. Ai, que bom, seu Tanta, Andar, que bom, querida. tanta sabedoria, tanto conhecimento, né? Porque eu acho que o conhecimento é importante, mas a sabedoria é o que dá, né? A liga verdadeira. Então, acho que a sabedoria que tu traz é algo muito lindo. Muito obrigada mesmo. Ai, gratidão. Contribuindo para o meu projeto. Te agradeço de coração. Uma honra, querida, tá? Então, estou aberta para os próximos convites, tá? Um beijão. Um beijo, fica com Deus. Obrigada, tá? Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meus queridos, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui comigo nessa noite especial, junto com a Andréa, que trouxe tantas considerações importantes e profundas, e dizer que
isso está totalmente alinhado ao nosso projeto de trazer esse conhecimento, trazer essas ferramentas e esse caminho, né, esse método, para que tu possa ser uma pessoa mais assertiva, para que tu possa estar alinhado à tua essência, para que tu possa encontrar teu verdadeiro eu e ser quem tu é de verdade, né? Buscar essa plenitude através da assertividade. Então quero convidar vocês para se cadastrarem lá no www.supervocê.com.br e lá eu tô trazendo então todo esse material que vai desembocar no meu método, né? O meu método que eu tenho 15 anos de experiência com workshops, com palestras e com ferramentas efetivas para o desenvolvimento pessoal, para que tu possa encontrar esse caminho de autoconhecimento. E também quero te convidar para te cadastrar no nosso canal do Telegram. Eu também trago ferramentas do método, trago insights, trago vídeos para que eu possa dividir com vocês um pouco mais desse meu conhecimento, dessa minha trajetória, e que vocês possam se desenvolver nesse caminho de autoaceitação e de reencontro consigo, tá bom? Um super beijo, obrigada por estarem aqui comigo e até a próxima. Um beijão!